Vamos então para a parte 2, porque a primeira live estava sem áudio, né? E eu quero continuar aqui com vocês pra gente aprender de fato. Eu tava na prática, né? Que era a hora mais interessante pra aprender a fazer esfumado perfeito, aquela transição de esfumado de fato. Então eu vou só esperar o pessoal entrar aqui pra gente continuar nossa transição de esfumado. E se tu tá assistindo essa aula no reprise, volta, porque tem a parte 1, tá? Onde eu explico muita coisa sobre transição de esfumado, o que deve fazer e o que não deve fazer para conseguir aquela transição perfeita de esfumado. Todo maquiador tem que saber, porque a cliente não vai sentar na tua cadeira e querer uma sombra marcada, tá? Ela vai querer um esfumado perfeito e bonito, porque senão ela faria em casa. Ela quer o esfumado profissional, ela quer o acabamento de maquiagem profissional. Gente, então eu estava na parte em que eu passei as duas primeiras sombras aqui, ó. Eu acho que tá dando pra ver bem, né? Tá dando pra ver bem? Passei essas três primeiras sombras eu passei de esfumado. E eu falei assim, gente, se a sombra mesmo assim, eu tô na terceira sombra, e se ela ficou marcada? Tu vai voltar com o pincel anterior que tu tava usando e esfumar apenas a bordinha, ou um pincel limpo, e esfumar a bordinha dessa sombra, tá? Só a bordinha, que aí vai conseguir criar essa transição de esfumado mais perfeita ainda. Eu, particularmente, tenho mania de sempre voltar com o pincel limpo e esfumar as bordinhas, sempre. Por isso que minha transição de esfumado fica muito bonita, porque eu sempre volto esfumando. E eu já fiz em mim maquiagens assim bem rapidinho e não fiz esse passo a passo que eu tô mostrando pra vocês, que eu falei na primeira live ali, que eu tô falando agora, eu não fiz. E aí não ficou bom, ficou aquela sombra bem marcada, principalmente quando a gente bate foto, aí que aparece a sombra marcada. E é pra nós maquiadores, assim, a foto se vende, né? Então ela tem que ser perfeita. E aí eu vou voltar com um pincel menor, vou pegar uma sombra bem escura. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou aplicar. Pode ser até com aquele... Nesse caso aqui que eu estou aplicando na mão, pode ser até com um pincel maiorzinho. Vou aplicar e depois eu vou esfumar. Ó, vocês estão conseguindo ver, assim, que essa sombra, ela tá se sumindo aos pouquinhos. Posso voltar com o pincel limpo aqui na bordinha, ó. E esfumar. A gente tem que tomar cuidado também de não esfumar tanto a sombra, tá? Porque se esfumar muito, ela vai sumir. O que a gente tem que esfumar bastante é as bordinhas. Olha só essa transição. Tô saindo, é que a luz não tá tão boa. Deixa eu tentar dar um jeito aqui. Se eu consigo fazer alguma coisa pra essa luz ficar melhor. Acho que melhorou um pouco. Ó, essa transição de esfumado. Ela tá linda aqui, gente. Não tá dando pra ver muito bem na câmera. Mas depois eu vou postar uma fotinha pra vocês, então. Tá? Esperem que eu vou postar uma foto lá no feed. Essa transição de esfumado aqui é ela que a gente quer atingir. Então, assim, um conselho pra vocês é seguir todas essas dicas que eu falei aqui hoje, né? Todas essas regrinhas do esfumado, porque o esfumado tem suas regrinhas, sim, porém é algo muito fácil de fazer, né? A gente aprende com facilidade e vão treinando. Treinem, tá? Treinem tudo que eu falei na aula de hoje, tem muito conteúdo. Podem assistir quantas vezes vocês quiserem, porque a live ficou salva. Essa também vai ficar. E eu espero vocês na quinta-feira, às 8h57 da manhã, aqui nesse Instagram, pra gente falar sobre mais algum assunto de maquiagem, pra você sair do zero até ser uma maquiadora profissional. Até mais, gente. Tchau!